eventos, e agradecer vocês, né? Agradecer, começando pela Fran, né? E pelas lojas Edmil por ter cedido a Fran para a gente, né? O Renan, pelo Cicobi Credivar, e o Igor, né? Que está aí representando o Igor, né? Paz Advogados, e também a OAB Subseção Varginha, né? Como representante ali da comissão. Bom, pessoal, a gente está começando o ano de 2021 no G2TI, então eu vou ser bem breve aqui. A ideia é que a gente tenha mais 3 encontros ao longo do ano, né? Os temas já estão basicamente bem estabelecidos. A gente vai falar, né, de LGPD, a gente deve falar também de gestão ágil, de gestão de projetos, né, e de cibersegurança ao longo do ano. Né? A gestão ágil e de projetos, porque a gente pretende falar mais da gestão mais tradicional e a outra bem focada em métodos ágeis mesmo, tá? E cibersegurança, querendo ou não, vai ter bastante conteúdo, né, conectado com esse bate-papo de hoje, querendo ou não. E 2020 foi um ano super bacana, né, onde a gente pôde aprender bastante, desenvolvemos várias atividades também, mais no primeiro semestre, depois a gente acabou que, até por priorizando, né, outras atividades, a gente sentiu aí que o pessoal realmente não estava muito numa pegada de tantos eventos online, e para esse ano a gente definiu apenas 4 para ter, né, para que a gente possa ter a participação efetiva, né? Não adianta fazer bastante, mas não ter ninguém participando. Bom, e aí a meta, então, desse ano, né, a gente ter 4 reuniões ao longo do ano, né, ter um NPS aí de 90 pontos, tá? A gente faz avaliação de feedback no final, e a NPS, a gente quer ter uma meta aí, a gente tem a meta de 90 pontos por reunião, e a gente quer trazer conteúdo de valor, e aqueles conteúdos que eu mencionei agora há pouco são conteúdos que vocês, participantes, né, membros do grupo, lá do WhatsApp, do mailing e tudo mais, apontaram como sendo os principais. Então, a gente fez um levantamento e foram os mais apontados, tá? E eu queria também convidar vocês, para quem viu ali no comecinho, depois eu coloco na tela de novo, para acessarem, né, e nos seguirem no Instagram. Quem tiver Instagram, nos siga lá, né, Educação Corporativa Undes, e no LinkedIn também, Educação Corporativa Undes. Inclusive, a gente vai publicar lá fotos daqui do encontro e tudo mais lá nas nossas redes, tá? Sobre a dinâmica do painel, pessoal, a ideia é que, né, o formato, nós temos alguns tópicos, tá? Que vão ser discutidos, já estão, né, pré-estabelecidos. Entre esses tópicos, vocês podem fazer perguntas, inclusive vocês que estão no painel, tá? Fran, Renan e Igor, se vocês quiserem, pode clicar até um botão de mãozinha, ou pode falar assim, tem uma pergunta, e aí assim que terminar a fala, a gente passa para a pergunta. Eu ficarei na mediação, né, colocando aqui os tópicos para a gente poder discutir. E aí eu vou pedir primeiramente para que os participantes se apresentem, né? Estavam lá os currículos de vocês no convite, mas eu acho que é bacana vocês se apresentarem aqui, até porque algumas carinhas não são tão conhecidas, né? O Renan não estava no G2TI, a gente fez contato, eu adicionei ele lá, agora ele está, né, até de madrugada vai receber mensagem nossa, não tem problema. E pode ficar tranquilo, Renan, que a gente não vaza os dados, tá tudo certinho, tá? Então, primeiramente, vamos começar com a Fran. Fran, por favor, se apresente, né, para quem não te conhece ainda. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Eu sou a Fran, Francislene, mas todo mundo me chama de Fran. Trabalho nas lojas Edmil desde 2019 como gerente lá da área de TI, e desde o ano passado também sou responsável pelo escritório de gestão de projetos, processos e inovação, né, do grupo Edmil. Já tem um tempinho aí que eu trabalho na área de TI, desde 1994. Tem gente aí, às vezes, na qual que nem tinha nascido ainda, né? Mas tá bom, né, Kel? E aí a minha experiência é mais voltada para sistemas, né, a área de TI mesmo, como um todo, assim, sempre trabalhei na área. E agora, sempre trabalhei em indústria, e agora, desde 2019, que eu estou no varejo. Uma diferença boa aí na forma de trabalho, na cultura, né, da empresa, mas é um desafio bom, que está sendo muito bom, e acho que é isso. Não tem muito mais que...
Beleza, tá ótimo, Fran, muito bom. Vamos lá, pode ser agora, vamos na ordem alfabética agora? Vai lá, Igor. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, obrigado, Kelvin, aí pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês e tentando ao máximo expor um pouquinho do que nós aprendemos aqui nas nossas atividades, implantações e presença aí no ambiente empresarial. Bom, meu nome é Igor Passo, eu sou advogado empresarial, né? Eu atuo com foco em direito e tecnologia. Eu atendo empresas tanto empresas tradicionais quanto empresas startups, empresas de tecnologia, em outros estados do Brasil. A maioria dos meus clientes são fora daqui, que a gente atinge por meio de marketing digital e também tem uma presença na parte de mentorias nacionais que a gente faz por alguns programas de aceleração empresarial. Também atuo com implantações LGPD desde o início, né? Desde 2018 a gente já tem estudado, principalmente pela necessidade dos nossos clientes na área de tecnologia, e sou especialista em direito empresarial também, e além disso, eu também estou como presidente da Comissão de Startups e Empresas de Tecnologia da OAB Varginha, a qual eu fundei há 2 anos atrás, com o objetivo principalmente de educar e trazer mais conhecimento, tanto para os advogados aqui da nossa região, que tem uma carência, infelizmente, de conteúdo na área de tecnologia e inovação, quanto para a comunidade em geral, ao qual a gente vai entregando alguns conteúdos, principalmente palestras, mentorias, envolvendo toda e qualquer novidade na legislação, que muitas vezes nós nunca se aprende na faculdade, e principalmente na prática, por ser uma metodologia, algumas práticas não praticadas aqui, vamos dizer assim, não praticadas aqui na nossa região, a gente tem que trazer isso, importar isso aqui para a nossa região e acabar instruindo esses advogados e também pessoas e empresas que estão aqui na nossa região. Atualmente, eu estou em meio de algumas implantações a políticas LGPD em diversos tipos de empresa diferentes, e hoje eu estou aqui para tentar, junto a esses monstros aí, a Fran e o Renan, que são referência aqui para nós também na parte de proteção de dados e principalmente na área de cibersegurança, tentar complementar com uma pitadinha de conhecimento prático que eu acabei adquirindo durante todas essas implantações LGPD. Beleza, valeu, Igor. Renan, fica à vontade. Bem, boa tarde a todos. Eu trabalho com TI já tem 17 anos e também gostaria de agradecer ao Kelvin e ao Grupo Unis, né, pelo convite. Fiquei muito satisfeito. Espero poder contribuir e compartilhar um pouco aí de conhecimento e experiência referente à LGPD. Eu comecei a estudar sobre LGPD aí o ano passado. Não tenho tanta experiência quanto o Hugo, né, que já vem trabalhando com isso desde 2018, mas a gente vem buscando aí, a gente não pode ficar para trás, né, tem que sempre se manter atualizado, né, na área de TI. E, bem, eu sou formado em sistemas de informação, tenho especialização em engenharia de sistemas e engenharia de redes. Perfeito, Renan. E assim, o legal é que, por mais que a gente tenha muitos ou poucos anos aqui de experiência, né, nessas áreas, são áreas recentes, então tá todo mundo no mesmo barco, né? No mesmo degrau ali, todo mundo correndo atrás, né? E as organizações às quais estamos vinculados correndo atrás também, né? O Unis, ele consegue ser alguém aí que fica cutucando, provocando o pessoal para, né, correr mais rápido ainda atrás desses conhecimentos. Bom, já somos 44 online, né, participantes online, então, novamente, agradecer a todos aí, desejar uma boa tarde e uma boa participação aqui do painel, né, para todos. Para aqueles que chegaram agora, pessoal, fiquem à vontade para mandar suas perguntas no chat. Caso queiram usar o microfone e ligar a câmera para perguntar também, vocês que estão nos assistindo terão essa oportunidade, caso queiram, tá? Sei que a galera da TI é meio agarrada com isso, se prefere, né, nunca se mostrar, ficar ali quietinho, mas tem a possibilidade também. Mas usem o chat, vamos participar, vamos fazer pergunta, porque
é para isso que a gente está aqui. Então, eu vou começar agora, seguindo a nossa pauta aqui. A ideia é fazer essa troca de experiências, né? E aí eu gostaria, então, que vocês comentassem, aí eu vou pedir para que vocês sejam breves, para que a gente possa ter tempo para passar por tudo, né, que a gente quer falar. Então, eu vou pedir aí que a gente tente fazer em torno de, no máximo, 3 minutos ali de ponderações para cada resposta, né, comentários em cima de um tema. E aí a gente começa eu queria saber a opinião de vocês, né, nós todos queremos, sobre os principais impactos, ou o principal impacto da LGPD para o Brasil, né? E porque eu acho que é o que põe medo, principalmente na diretoria das organizações, né? Quanto que vai me custar, né? Quais os impactos? Eu vou ter que contratar, vou ter que demitir, vou ter que mudar meu processo. Então, assim, e isso vai se derivando, se desdobrando em outros impactos também. Então, esse era o primeiro comentário que eu queria ouvir de vocês. E vamos começar com você, Renan, que já estava com a palavra. Sim, perfeito. Vamos lá. Bom, a questão, acho que da LGPD no Brasil, né, se começa muito com a questão muito recente, né, para a gente aqui, pouco tempo, não é igual à Europa, né, que já trabalha com isso desde os anos 70, com privacidade, proteção de dados. Então, eles têm uma grande experiência. Mas o que envolve a LGPD? Envolve dados, né? E a gente trabalha com dados a todo momento, né? Na compra de um produto, né? Dados titulares dentro da empresa, né? Então, ela é uma lei essencialmente tecnológica, certo? Então, os dados, na maior parte, são de forma digital. Porém, a gente não pode esquecer também que há também dados que ainda são registrados em papel, né? Então, eu acho que o Brasil ainda precisa criar essa cultura, né, referente à proteção de dados e privacidade. É muito importante isso, principalmente dentro da empresa. A gente tem buscado isso, compartilhado isso com os nossos colaboradores, né? É uma preocupação, eu acho que deve ser uma preocupação de toda a empresa, tá? E acho que um ponto importante para nós é a questão de negócio. Eu acho que a LGPD também vem para abrir portas para o negócio. Hoje, por exemplo, a gente tem aí sites que possuem um mapa, por exemplo, referente à lei de proteção de dados, um comparativo, né, dessas leis. E já no caso, por exemplo, da China, a Europa, a gente vê que ela tem uma lei muito forte, né? A Argentina, o Marrocos, alguns outros países têm robusto. O Brasil está em moderado. Eu não sei se vai ter alguma atualização quando a gente começar a estruturar melhor a LGPD, quando a NPD criar e regulamentar mais alguns detalhes que ainda faltam para a gente, mas ainda estamos no grau moderado. Então, a gente precisa caminhar mais e mais referente à proteção de dados aqui. E, assim, eu finalizo com uma frase para ser breve, né? Eu acho que a LGPD ela vem propor uma transformação na maneira como as organizações realmente vão lidar com dados pessoais. Exatamente. Beleza, Renan. Igor, vontade, eu ia passar a palavra para você mesmo. Concordo plenamente, Renan, com todos os aspectos. E é importante a gente dizer também, né, que o que leva um país a regulamentar isso, né? O que levou o Brasil a regulamentar os dados aqui? Igual toda lei, o Brasil, infelizmente, ele é tardio em toda e qualquer lei. Isso já aconteceu no Código de Defesa do Consumidor, lá em 1990, que a gente não tinha um código que regulamentava a defesa dos direitos do consumidor, e hoje nós temos, né, e hoje ele é bem ativo, vamos colocar assim, em todas as relações, tanto as relações digitais quanto as relações físicas. A LGPD não é diferente. Vários casos foram acontecendo em todo o mundo e foram alarmando e chamando a atenção para que os países regulamentassem isso. Tem uma frase, né, que é uma frase importantíssima, que é do CEO da Mastercard, que ele fala que os dados são um novo petróleo
E a diferença é que o petróleo vai acabar um dia e os dados não. E o que isso causa, né? E o que ele quis dizer com isso? Basicamente é que já há anos nós vivemos na era dos dados, só que agora esses dados vêm sendo percebidos. Antes eles não eram percebidos, manipulados e não percebidos. Um dos grandes casos que alarmaram o mundo todo foi o próprio caso da Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era uma empresa que trabalhava para diversos políticos no mundo, inclusive americanos, ali na África, diversos países africanos utilizaram a Cambridge Analytica como uma ferramenta de convencimento político por meio dos dados. Como é que eles fizeram isso? Simplesmente utilizaram os dados que estavam disponíveis no Facebook por uma falta de regulação de dados e utilizaram por meio de uma captação simples de games e jogos de reconhecimento facial que permitiam acesso a informações relevantes, como tendências políticas, como costumes, como principais amigos, páginas curtidas. E o que isso levava a Cambridge Analytica a fazer? Ela utilizava esses dados para fins políticos, divulgando informações falsas, as famosas fake news, né, que nós chamamos aqui no Brasil, depreciando um outro candidato. Bom, esse foi um dos casos. Ainda teve o caso do Snowden também, né, que vazou milhares e milhões de dados do próprio governo americano, divulgando diversas investigações que eram feitas em outros países. Se descobriu que se investigava o Brasil por debaixo dos panos, inclusive com escutas telefônicas. E o que isso chamou a atenção? O que ele quis chamar a atenção foi para a vulnerabilidade que nós temos como país, como Estado. E o Brasil estava ficando para trás em decorrência de proteção de dados, o que aumentava o que nós chamamos de risco Brasil, né? O risco Brasil já é tributário, já é trabalhista, já é do direito do consumidor e agora estava sendo no risco de dados. E aí, desde 2016, 2017, 2018, isso foi analisando todo esse conjunto, se foi criando por diversos retalhos e legislações, a gente conseguiu criar uma legislação que fosse intermediária, como o próprio Renan disse, que protegeu grande parte das nossas relações, entre as que está buscando proteger, e ainda carece de algumas regulamentações. E qual que é o impacto, de maneira geral, disso? O impacto é cultural, certo? Eu acredito que, além da tecnologia, como o Renan muito bem disse, a gente tem um impacto cultural que nunca se ouve, as pessoas nunca prestaram atenção nos dados, igual as pessoas nunca prestaram atenção nos seus direitos do consumidor, certo? Muitas pessoas não sabem, até hoje não sabem a respeito de direitos de devolução de produtos comprados na internet, igual muitas pessoas não sabem que podem ser indenizadas por um vazamento de dados. Isso é uma política e é uma concepção que vai entrar na mente do brasileiro, não o empresarial, que o empresarial já está entendendo, mas o brasileiro comum, que não sabe a respeito disso e quando começar a saber, vai buscar o judiciário, não só a ANPD, mas vai buscar o judiciário para fins de regulamentar tudo isso. Então, o impacto, de maneira geral, que a LGPD tem causado é um impacto cultural, que, na minha opinião, vai demorar uns 10 anos para entrar na cabeça da pessoa física comum, o usuário comum. Mas nas empresas, as empresas já estão tratando ela como uma lei importantíssima. E isso, para mim, é o que é mais relevante. Começar do lado empresarial e depois partir para as pessoas em si. Eu concordo também com o Igor nessa questão da cultura. Inclusive, eu ia comentar de cultural, mas num outro aspecto, que é a cultura organizacional, né? Dentro da empresa também, nós não temos uma cultura de controles muito rígidos. Então, a gente tem muitas pessoas com multifunção, que têm acesso a muitas informações ao mesmo tempo. Quer dizer, isso tudo precisa ser controlado, né? Precisa ser implementado os controles dentro das empresas, e aí gera esse problema de cultura organizacional, porque assim como as pessoas não, como você falou, da importância do dado, né? As empresas, elas têm progredido para o quê? Para uma gestão por dados. Então, as empresas estão deixando de fazer gestão por feeling, por aquilo que elas acreditam, conhecem do negócio, para que elas comecem, até pela transformação digital, por tudo que a gente está vivendo de rapidez, de agilidade ali, né? Que tem a agilidade dos negócios também, assim como a gente tem metodologia ágil para gestão de TI, tudo isso, tem também para a parte de business, né? Então, isso tudo vai trazendo o quê? A necessidade de usar informação, de usar dado, mas, ao mesmo tempo,
essa preocupação da violação, da gente ter esses controles que vão garantir que os dados, principalmente a gente aí de Mil, que mexe com dados de cliente, né? Tem muitos dados de cliente lá, Credivar também. Então, assim, são dados que a gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a cultura organizacional, ela é muito impactada nesse sentido, porque a gente, como eu disse antes, né, eu já trabalhei, assim, em empresa que atendia Sarbanes-Oxley, SOX, que é muito rígida também, mas é um outro aspecto de rigidez, né, é para fraude. Agora, essa, para violação de dados, vazamento de dados que não são nossos. Então, isso é uma preocupação que traz um impacto grande na cultura organizacional. A gente precisa começar a aprender a trabalhar com controles, coisas que a gente não tem costume de fazer. Então, olhando assim para a empresa, eu vejo que a cultura organizacional é o ponto-chave que a gente precisa trabalhar, e muito, porque, no final das contas, os controles vão ser feitos pelas pessoas. Então, não adianta se a nossa cultura continuar uma cultura de todo mundo faz tudo, todo mundo tem acesso a tudo, não, porque é mais rápido, porque é mais fácil, a gente não vai conseguir ter sucesso nessa implantação, né? Só um comentário que eu não fiz quando eu me apresentei lá na Edmil, a gente ainda não está 100%, né, adequada à lei, a gente está no processo de adequação, e claro que muitas coisas que são principais a gente já trabalhou, mas a gente decidiu por ter um projeto mais robusto. Então a gente contratou uma consultoria que fez um assessment para a gente, e agora a gente vai dar um gás na parte de execução de tudo que essa consultoria verificou que são pontos importantes que a gente precisa implementar, né? Então, eu não sou craque em nada e nem monstro nenhum aí não, viu, Igor? Pelo jeito, em LGPD, eu sei que tá surfando aí, como diz o povo. Beleza, Fran. Show de bola. E assim, é muito bacana você trazer essa perspectiva da empresa que linka com o que a gente iria... Já é o próximo tópico, né? Que é falar desse impacto, né? A gente falou aí Brasil, né? O Renan comentou das tecnologias, do porquê que veio trazendo, o Igor trouxe aí um contexto até histórico, né? E geopolítico, né? E aí, Fran, você trouxe para o contexto local. E aí é isso que, principalmente aqui para quem está assistindo, né? A gente precisa fazer essa abertura e trazer para o foco local, justamente para poder trocar essa experiência, né? Porque às vezes a gente vê muita coisa que acontece lá no Google, lá na IBM, mas o que está acontecendo aqui, né? O que a gente está fazendo? E aí é o que eu queria que você... E aí, Fran, eu vou te pedir para você começar, porque você que já até abriu um pouquinho do comentário da Edmil, o que você pode passar para a gente das mudanças que a LGPD tem trazido para a Edmil, né? E aí fica à vontade para comentar desse aspecto da cultura organizacional, que eu acho que é fundamental, né? Eu saber o que eu estou fazendo vai prejudicar ou não, né? E outros também que você acha que sejam válidos aí de comentar e, se possível, até ações, como vocês têm lidado com isso. Tá. Bom, o projeto, na verdade, não é da TI, né? É um projeto da nossa área de jurídica, da nossa área jurídica. Ela, a nossa advogada responsável, é a gerente do projeto. Só que, como eu te falei, a gente, por ser algo muito novo, muito abrangente, e a gente está num momento, assim, lá no início, né, que ainda a gente não tinha muito bem definido política de segurança e tudo mais, da informação, nem estou falando agora de privacidade, mas até da parte de segurança da informação mesmo, e como era tudo muito novo, a gente decidiu por essa consultoria. Por quê? Porque ela já implantou a LGPD numa outra rede de varejo, semelhante à nossa, então ela o consultor ele já tem esse know-how aí do que fazer em relação a varejo, especificamente. A gente, além de varejo, tem também a parte de crediário próprio, que também tem informações de clientes que são sensíveis, né? E aí, fazendo todo esse estudo, no final das contas, a gente tem ainda, né, um relatório com 79 páginas de recomendação, então é muita coisa, é muito abrangente, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, e agora? Então, assim, o ponto principal que eu vejo da gestão de TI versus essa questão da LGPD é o seguinte: quando a gente fala de segurança da informação, a gente sabe ISO 27002, a gente sabe tudo aquilo que está regulamentando ali a parte de TI, que é mais ou menos, já vamos falar, não é antiga, mas é algo que a gente já conhece. Agora, quando você traz para a questão de LGPD, vem a questão da gestão de privacidade,
que é bem diferente. E aí ela tem uma ramificação maior. Tem os papéis, que nem o Renan, eu vi que ele é um DPO lá do Credivar. Então, tem o papel do cara que controla os dados, tem o papel da Edmil, por exemplo. Muitas vezes a gente a gente manipula a gente trata informação, mas a gente também tem outros terceiros que às vezes tratam, que é a questão de birô, por exemplo, de consulta. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente vai estruturar. E aí muda muita coisa, né? Quais as mudanças para a empresa? Primeiro, você ter uma estrutura de pessoas que vão cuidar disso, até durante a implantação e depois também da manutenção, porque a gente precisa definir muitas políticas, né? Mas a parte principal é a estruturação dessa área de gestão de privacidade, que ela é muito ampla. Então, assim, até 3 minutos não dá para falar, nem assim, 10% do que a gente tem que fazer nessa mudança toda, né? Mas a principal mudança é realmente estruturar, manter, saber que o dado ele passa a ter uma vida, um ciclo de vida dentro da sua empresa, que antes você não gerenciava e agora você precisa gerenciar. Então, e com base nisso tudo, vem ligar isso com a política de segurança e com a parte de segurança da informação, que também é muito latente, assim, nesse processo da LGPD, né? Então, assim, resumindo, acho que seria mais ou menos isso, se vocês quiserem ir complementando também, Renan, porque é muita coisa, então, às vezes, some aqui da minha cabeça, né? Mas Tranquilo, mas deu para a gente ter uma visão, com certeza. Eu imagino que vocês estão com vários projetos acontecendo, então você começa a ter que desdobrar a LGPD em cima desses projetos novos, e aí as coisas, né? É constante, né? Reaprendizado. Renan, e aí no Cicobi? Sei que então, você está fazendo com o dinheiro nosso aí. Sim, concordo muito com o que a Fran disse, realmente é bem complicado, né, essa gerência, né, essa nova estrutura, realmente, né, perante a LGPD, né, você ter essa gerência de segurança da informação, a governança de dados, tudo bem mais específico, você tem que olhar para a finalidade, para a necessidade realmente, por que você está tratando aquele dado. Então, entra muito nesse ponto, e você tem que também orientar, né, os seus colaboradores, como que isso vai, né, ser daqui em diante. Então, é bem complexo, né, não é nada fácil realmente. Aproveitando, eu queria falar também que, assim, aqui a gente também contratou uma consultoria, porque realmente, assim, é um assunto, como eu já citei, muito complexo, de muita importância. Então, a gente contratou uma consultoria mais para a área jurídica também, que eu acho que é uma das áreas mais impactadas também, né, para a empresa, né, questão de contratos, né, que é muito importante. Você tem que ajustar os seus contratos perante os seus prestadores de serviço ou operadores, né, no caso de controlador e operador. Então, se você tem um operador, você tem que formalizar um contrato com ele, devidamente ajustado perante a LGPD, né, proteção de dados e privacidade. Então, tem todas as questões. A gente já vem implementando várias ações aqui na Credivar, desde o ano passado. Né, a gente criou um comitê multidisciplinar para a LGPD, onde a gente tem participação da diretoria, participação dos principais responsáveis das áreas, para a gente conseguir disseminar tudo isso, né, com o restante da equipe, dos outros colaboradores. Temos feito e-mail marketing, né, vamos falar e-mail marketing, e-mail, né, conscientizando os nossos colaboradores referente à LGPD, com alguns conceitos, né, com instruções, como funciona, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, tá? Então, assim, a gente vem, né, nessa busca aí, trazendo novas tecnologias também na área de TI, não só na questão organizacional, mas na área de TI também, algumas mudanças, né, como a Fran falou, a questão de segregação de acesso, quem vai ter acesso ao quê, o que vai ter acesso a qual dado vai ter acesso, né? Então, eu acho que é bem por aí.
E, finalizando, eu queria só citar também para o pessoal que assim, a ANPD ainda vai soltar também uma regulamentação diferenciada para microempresa e pequena empresa. Eu acho importante citar isso para quem está assistindo. Recentemente eu vi uma live da diretora da ANPD, a Mília, então ela citou isso e realmente tem na agenda regulatória lá no site do Gov, né, da ANPD, onde foi publicado que nesse primeiro semestre ainda vai sair essa nova regulamentação, né, para diferenciar realmente, né, o pessoal e a microempresa e as pequenas empresas. Perfeito? Show de bola, Renan. E aí eu já vou puxar agora com o Igor para a gente linkar com isso o próximo tópico também, para comentar essa questão das empresas, esse impacto, e falando de vazamento de dados. E aí, Igor, eu acho que você pode pontuar muito bem para a gente, né? Para começar, né, a discussão sobre vazamento de dados, né, e como a LGPD lida com isso, trazendo essa perspectiva jurídica, né, dos impactos de vazamento de dados para as empresas, para depois a gente ter também um comentário da Fran com o Renan sobre vazamento de dados. Legal, legal. Muito bom, muito bem pontuado pela Fran e pelo Renan aí. Realmente, a cultura interna da empresa voltada para a proteção de dados ela é muito complexa, né? Porque ela passa por diversas fases, principalmente a parte de educação do funcionário, a responsabilidade do dado é importante demais. Então, o mailing, né, que nem vocês estão fazendo aí, Renan, é uma ferramenta muito legal que alguns clientes meus usam também. Como a gente tem... Hoje, no momento, estou fazendo 3 implantações ao mesmo tempo. 2 empresas são indústria e uma é comércio. Tá? Nos que dias. A gente já terminou uma e está finalizando essas 2. E o que acontece? Qual que é a peculiaridade? Uma tem vários funcionários, outras têm poucos funcionários, uma tem uma metodologia muito ágil, que é metodologia startup mesmo, outra tem uma metodologia mais arcaica, com funcionários mais antigos, funcionários de 20, 25 anos de empresa. Então, toda essa perspectiva a respeito dos dados, ela tem que ser respeitada. E um desses clientes já sofreu uma invasão de dados, inclusive, antes um pouco da implantação LGPD. Simplesmente pelo fato humano. O fato humano é o principal problema de toda organização. Você pode ter o melhor TI do mundo, mas nada vai conseguir proteger a mente, blindar a mente totalmente do funcionário. Pelo simples fato de que nós somos pessoas, nós somos humanos, nós falhamos, né? Só que se a empresa ela estabelece regras e instrui os funcionários a respeito dessas regras na parte de TI, essas regras tendem a ser mitigadas, vamos colocar assim, os riscos são mitigados. E essa é a ideia da LGPD. A LGPD ela não quer que você seja o suprassumo da proteção. Ela quer que você proteja o máximo possível. Porém, se você não conseguir vedar e mitigar um risco que está acontecendo, né, na sua organização, uma invasão que diariamente pode acontecer por fatores humanos ou fatores técnicos, ela quer que você tenha o máximo possível atenção e saiba e tenha conhecimento a respeito daqueles riscos que você está correndo na organização. Esse é um dos principais fatos. Certo? Quanto a vazamentos de dados. Bom, recentemente nós estamos no meio de diversos vazamentos acontecendo a nível governamental, que é uma vergonha, inclusive, e quanto a nível empresarial. A gente, recentemente, nos últimos meses, nós tivemos, acho que, os 3 maiores vazamentos de dados que o Brasil já viu ou vai ver. Primeiro foi o próprio Serasa. O Serasa vazou dados, informações de quase 200 milhões de usuários, certo? Dados altamente relevantes e dados tratados, ou seja, dados que levam a um indicador, e não só dados nus, certo? Eu não tenho apenas o que ele ganha, eu tenho uma relação se ele é um bom pagador, se ele é um mau pagador, se ele tem uma tendência à compra e a pagar em tempo correto ou não. Tudo isso são dados altamente relevantes e sensíveis também. E isso é preocupante. Depois nós tivemos um outro grande vazamento do próprio SUS. O SUS vazou dados de outros 200 e tanto, na verdade, mais que a população do Brasil, porque tem alguns CPFs que já não existem mais e tal, mas de maneira geral nós temos divulgados datas de nascimento,
provavelmente todos que estão nessa call aqui já tiveram seus dados vazados e divulgados na internet, certo? Porque realmente foram vazados dados como o print, o scanner do teu RG, CPF, da sua CNH, dados de nascimento, dados de CTPS, qualquer tipo de dado foi vazado, uma invasão. E para completar, o invasor ainda deixou um recado de como implementar uma política de segurança dentro da plataforma do próprio governo. Isso aconteceu uma vez, depois ele voltou lá e falou assim, opa, vocês não corrigiram, tá aqui, por favor, corrijam isso. Então, foi assim, escrachado. E hoje, recentemente, na semana passada, o próprio Facebook vazou mais uma vez dados, informou esse vazamento por meio da GDPR, né, de 550, 540 milhões de usuários também. E dados, mesma coisa, fotos, dados relevantes para a organização de maneira geral. Esses vazamentos eles têm sido contínuos. Mas o que isso traz de impacto aqui para a nossa região e o que isso pode mostrar? Eu vou trazer o principal vazamento que aconteceu aqui do Brasil e que foi a primeira decisão judicial que a gente viu a LGPD funcionando. Apesar da multa da LGPD ainda não estar em vigor, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela ainda não está aplicando as sanções, o Ministério Público e o próprio Judiciário já tem aplicado e tem punido algumas pessoas por esses tipos de vazamento. Mas, principalmente, aconteceu um caso que eu vou destacar, que é um caso de uma empresa chamada Cyrela. Se vocês quiserem, pode pesquisar aí no Google. Cyrela é uma empreiteira, certo? Uma empresa de construção de prédios, apartamentos, que a gente vê muito aqui na nossa região. E eles têm o hábito de quê? Vender plantas, né? Vender apartamentos na planta. E nessa venda, né, o que aconteceu dentro desse caso? A Cyrela divulgava com seus parceiros todas as informações comerciais que ela tinha do comprador de um imóvel. E ela oferecia, por exemplo, para pessoas que fazem trabalho com vidro, móveis planejados, tapete, carpete, tudo isso, certo? Janelas. E essas empresas faziam um contato com esse cliente deles para tentar vender o produto também. Bom, já que você vai ter um apartamento, já te vendo um móvel planejado. Maravilha. O problema é que não houve gestão de consentimento nenhuma. Ou seja, a empresa, a Cyrela, no caso, não perguntou para o usuário se ele autorizava o compartilhamento ou não. E o que aconteceu? O parceiro começou a ligar insistentemente, 10, 20, 30 vezes por dia, oferecendo produtos, oferecendo propostas. E o que aconteceu? Esse usuário, ciente, né, esse cliente ciente dos direitos dele e inerente à LGPD, ele entrou com um processo judicial. Esse processo judicial tramitou, o juiz deu a sentença com base na LGPD e com base em toda a legislação que o Brasil já possuía na parte de segurança da informação. E aí, o que aconteceu? A empresa foi indenizada por um único funcionário em R$10 mil. Bom, beleza, só R$10 mil, a empresa é grande, ela paga, ela vende apartamentos. Cara, mas foi um único usuário e foi um precedente que abriu processos e possibilidade de processos no Brasil todo. Depois que saiu essa notícia, eu recebi 5 pedidos de ingresso de processos contra empresas, aqui no sul de Minas. De Varginha foram 3, contra empresas de Varginha. Ou seja, cliente chegaram, opa, aconteceu isso comigo, e eu sei de onde vazou meus dados. Foi aquela empresa que pegou meus dados, certo? Exemplo, uma farmácia aqui na nossa região. Isso é preocupante. O que as farmácias pegam? Informações de CPF. Certo? Bom, essa empresa está me ligando em decorrência daquele compartilhamento que ela fez e eu não autorizei esse compartilhamento de dados. Isso é muito preocupante e preocupante a nível local. Ou seja, dados e informações foram escritas, nem foram digitalizadas, elas foram repassadas sem nenhuma proteção e ela gerou uma indenização. Esses vazamentos, eles tratam de, principalmente, o principal fator, ingenuidade. A ingenuidade de achar que não vai dar problema. E a ingenuidade de achar que eu posso resolver as coisas sozinho, sem um TI ou sem assessoria jurídica. Isso é um problema grave que tem acontecido, não só nessa empresa, mas em tantas outras que eu estou vendo aqui na nossa região. Então, esse é um fato importante e, conforme a pergunta foi a respeito dos vazamentos de dados que têm ocorrido, né? Os vazamentos de dados têm ocorrido constantemente. Aqui na nossa região não são tão noticiados,
porque a obrigação de notificar a própria NPD ainda não existe, né? Exatamente, mas o Ministério Público tem sido muito coercitivo em averiguar se as empresas estão, ao divulgar essas informações, estão cumprindo tudo isso. Então, o meu panorama momentâneo a respeito desses vazamentos é esse. Tá joia, Igor. Obrigado. Deu para a gente ter uma visão aí, né, nacional e local, acho que... e a gente já tinha falado dos vazamentos, né, mundialmente conhecidos. Fran, Renan, vocês têm algum comentário sobre vazamentos? Alguma coisa, né? Vocês devem sofrer tentativas aí, né, de ataques para vazar dados e tal. Claro que vocês não vão se comprometer também, mas se quiserem comentar alguma coisa sobre vazamentos, fiquem à vontade. Um ponto que eu queria comentar só, acho que assim, do panorama como um todo, ele explicou muito bem, não tem nem o que comentar, mas trazendo para o nosso ambiente de trabalho, né? Então tá, o que a gente tem que fazer então para que a gente consiga mitigar esse risco? Eu acho que isso é um ponto importante que as empresas têm que ter atenção sobre, né, a partir da lei, porque é o seguinte, primeiro, segurança de firewall, essas coisas, a gente já tem, faz tempo. Então, assim, a Edmil, posso até comentar, a gente nunca sofreu um ataque cibernético, né? Então, assim, porque a gente já tem esse tipo de controle, que é específico de TI e tudo mais. Agora, a gestão de risco, porque igual o Igor comentou, para vazar uma informação não é só questão técnica, questão de base de dados, de acesso, questão da pessoa, né? Eu participei de uma palestra uma vez da LGPD num evento técnico, que nem era de TI, era de RH, que eu fui em São Paulo, e a advogada que comentou lá, ela falou o seguinte, que teve um vazamento de dados de uma empresa que ela atuava, que foi assim, a pessoa, um menino, um estagiário, que passava os documentos naquela máquina de, como é que fala? De destruir papel, que pegou uma informação dali e passou para outra pessoa, quer dizer, não diminuindo o cargo nem a pessoa, mas uma coisa simples que é destruir um documento. Até isso a gente precisa ter uma atenção e um controle. Então, por isso que eu falo que é muito abrangente, né, essa questão da mitigação de risco. A gestão de risco é muito abrangente, a gente precisa ter isso muito forte. Então, isso é um grande impacto na implantação da LGPD. Fazer a gestão dos riscos, saber que os riscos, eles podem, quando a gente vai... tem algum caso de solicitação de dados ou de falar que vazou alguma informação e tudo, a gente saber da responsabilidade, se foi nossa, o que aconteceu. Então, tudo isso precisa estar bem estruturado. Então, acho que trazendo assim para o nosso dia a dia, né, a gestão do risco é uma coisa muito importante, não sei se vocês concordam aí também com isso, mas eu vejo que é o ponto mais crítico aí. Renan, fica à vontade para comentar. Eu concordo plenamente com o que a Fran disse. Realmente, assim, a gente tem que ficar atento. Eu ia complementar até isso mesmo, do que o Igor já tinha explanado bastante, referente ao vazamento. Eu acho que um ponto importante, a gente tem que olhar também para dentro da organização, da empresa, né? Porque o vazamento não é só um ataque hacker, não é só um malware, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso usuário, nosso empregado, né, para conseguir implementar medidas organizacionais, medidas técnicas realmente, para tentar aí conscientizar ele para eliminar ao máximo, né, esses riscos, como a Fran falou, né? E hoje, até referente à questão também que o Igor falou da interpretação da lei, que hoje há muitas interpretações por parte de vários órgãos. Na live que eu assisti da diretora da NPD, ela cita essa questão dessa interpretação, né? Ela fala que a interpretação realmente vai ser pela NPD. Inclusive, ela está fechando alguns contatos com as principais organizações para tentar fazer essa ponte, né? E realmente deixar essa interpretação mais homogênea, né? Não ter vários tipos de interpretações, até para não causar complicações para ambos os lados, né? Então, acho que isso também é importante, né, perante a ANPD, né? E outro ponto importante também que eu acho interessante citar é que, às vezes, tem pessoas, empresas que pensam assim, essa quantidade de vazamentos, né, que vem acontecendo tira a credibilidade da lei.
Então, o que a gente tem que dizer que não tira, ela realmente, ela é uma lei que veio para ficar realmente, o intuito dela é minimizar o vazamento de dados, não acabar com ele, né? Porque como a gente fala, a segurança de informação é muito complicada. Mesmo que a gente implemente o máximo de medidas técnicas, né, a gente pode ter um vazamento. Então, o intuito é minimizar, porque quanto mais a empresa se preocupar com segurança da informação, implementar medidas técnicas e organizacionais, a tendência é diminuir essa quantidade de vazamento, né? Mas eliminar é muito difícil, realmente, né? E, bem, eu acho que é isso. Eu queria adicionar aí, acrescentar. Show de bola. Eu vou só seguir para o próximo tópico para a gente, né, não conseguir falar sobre tudo que a gente planejou dentro do tempo. E aí, Renan, foi uma sugestão sua, né? E aí, primeiramente, eu vou pegar aqui uns comentários, porque eu acho que teve alguns comentários aqui antes que eu esqueça. O Bill fez uma pergunta anteriormente, mas eu vou guardar para o final, sobre questão de gerência, autogerência. Ele também deu uma sugestão para criar aqui um hub, né, para treinamentos, conteúdos educativos e tal. E aí, Bill, eu não vou colocar isso em discussão agora, porque, se eu não me engano, o Igor acho que já provavelmente sabe, a Fran e o Renan, por estarem também conectados ao Lab, tem uma discussão já para criar esse hub, né, dentro do próprio hub de inovação, né, para desenvolvimento e tudo mais, né, programador, formação de programadores. Então, eu acredito que o CESU Lab vai conseguir atender essa sua ideia aí, né? Então, fica aí a sugestão para fazer contato lá com o Lab, porque o pessoal já está trabalhando essa criação, acho que até o pessoal, o Thiago Giovanella também está participando da discussão, acho que está para sair isso lá. E a Andrea comentou que, no exemplo que o Igor trouxe, o mesmo pode acontecer com serviços de assessoria de gestão de pessoas realizados por terceiros. Exemplo, recrutamento e seleção. E aí, qual seria o caminho para a proteção, já que o dado vai ser transferido para a empresa contratante na forma... Acho que eu não estou ouvindo o Kelvin. Kelvin? Oi, pessoal, acho que eu caí aqui por um momento, né? Mas vocês ouviram a minha fala? Cortou? Cortou um pouco o final. Tá. A pergunta da Andrea para o Igor, e aí eu pedi para você, Igor, comentar rapidamente, por favor, o que você acha, né, dessa questão aí da gestão de pessoas, de serviços por terceiros, né, onde você faz a coleta de dados, esse terceiro vai enviar um relatório, parecer final. Sim. Aí, como tomar cuidado com isso. Sim, bom, principalmente a LGPD estabelece que as duas partes, o controlador e o operador dos dados, eles têm responsabilidade solidária sobre esse dado, certo? Se eu transfiro o dado, a informação para alguém, e eu não crio ferramentas ou não exijo ferramentas de proteção desse dado, eu sou responsabilizado por qualquer tipo de vazamento. A exemplo dela, eu terceirizo o RH, por exemplo, eu terceirizo a gestão de pessoas, contratação de pessoas. Quais tipos de informações ela vai transacionar lá em favor da minha empresa, ou sobre a minha empresa, sob tutela da minha empresa? Essas informações devem ser resguardadas. De que forma que a gente protege isso? Principalmente por fins contratuais. Ao ponto que se você contratar uma empresa terceirizada, você deve obrigatoriamente fazer um contrato e estabelecer cláusulas ali dentro desse contrato que regulem todos os dados, sem excesso, tá? A respeito desses dados, todos os dados que vão ser tratados e lidados a respeito daquilo e a respeito dessas informações, e principalmente estabelecer requisitos mínimos de proteção, certo? Os requisitos mínimos de proteção podem ser equiparados ao que você já tem preparado dentro da sua empresa, na sua política de segurança, certo? E você tem que exigir isso do seu prestador.
para que ele possa prestar serviço para você. Então, isso vai acontecer no Brasil constantemente. Outro ponto importante é a respeito, dentro da própria gestão de RH, interna ou externa, e departamento pessoal, que para mim é o ponto mais crítico e mais importante de todas as empresas, a respeito dessa gestão de pessoas envolvidas nesse ciclo de dados e principalmente a gestão dos parceiros e dos benefícios gerados para os funcionários. Se eu faço um vale alimentação, vale transporte, eu compartilho essas informações com muitos terceiros, mais do que a própria terceirizada. Então, todas essas relações têm que ter uma amarração jurídica e tem que ter uma amarração voltada e adequada à tua política interna de proteção de dados, tá bom? Em resumo, é isso. Só complementar uma coisa rapidinho. Vontade, assim, Fran. Uma das coisas que a gente tem visto, né, que está mapeado na nossa questão da LGPD é o inventário de dados, né? Que aí isso vai te falar onde transita as informações, os dados. Então, quando você tem esse inventário de dados atualizado, você sabe, olha, os dados de recrutamento e seleção, eu tenho esse parceiro aqui, então você consegue fazer esse acompanhamento e saber o que acontece com o dado que você, no caso, é controlador, né? Igor. Legal, Fran. Isso que vai te ajudar, no caso. Porque, ó, só para finalizar e pontuar a pergunta dela, ela perguntou, já que o dado vai ser transferido para a empresa de forma de pareceres finais. Bom, é o seguinte, não se esqueça, por favor, de regulamentar essa transação de dados. Não faça nada sem contrato, prestação de serviço e, principalmente, inclua essa cláusula juntamente com o que você estabeleceu no próprio seu inventário de dados, no seu mapeamento, entendeu? Então, isso é muito importante. Obrigado por complementar, que eu havia esquecido de falar isso, Franciel. Obrigado. Legal. É bacana falar do inventário de dados, porque eu participei, né, aqui no Unis ativamente, porque veio um relatório, aí o pessoal explicou, eu tive que preencher. Quando eu pego o dado lá de quem participa do G2TI, o que eu fiz com a inscrição, para onde foi, para quem que eu vou ceder, se eu cedo para alguém, se eu não cedo. A gente participou desse processo, foi feito com cada setor esse inventário, né? Muito importante, realmente. Bom, continuando aqui, tem alguns comentários. O Guilherme comentou que na RM Pharma, né, rede farmacêutica, um exemplo do que o Igor usou lá no início, e aí, né, farmácia, a gente sabe que você comprou lá, depois até mensagem de Feliz Natal eles mandam para a gente. Eles estão com um trabalho intenso aí com as drogarias para regularizar a situação sobre o controle dos dados sensíveis, tratativa minuciosa. Eu imagino, né, a RM Pharma está gigante aí em todo o Brasil, então é um trabalho que vai ficando cada vez mais complexo. E aí eu vou pedir para o Renan comentar para a gente, o Renan aí que está com várias certificações, aí é o atual DPO lá da Cicobi Credivar, sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Renan, desculpa, comenta para a gente aí a importância desse relatório, o que é esse relatório. Acho que é importante para os colegas. Tá joia. Bem, o principal objetivo aí do relatório de impacto, né, de proteção de dados é identificar os riscos, né, identificar os riscos para os dados pessoais, né, que são tratados pela empresa, tá? Então, assim, ele é um documento, né, que o controlador deve possuir, referente a essas informações. E o que vai conter nesse relatório, né? Esse relatório vai conter, principalmente, a descrição do processo, né? Como que é feito esse processo, né? Você vai descrever lá direitinho como que é feito, o interesse, por que você está coletando aquele dado, né? Qual que é o motivo, né? Qual que é a avaliação de necessidade, realmente, se você precisa daquele dado para o seu negócio, né? Para você fazer o seu negócio, certo? Avaliação do risco para o titular, se aquele dado, né, for vazado, qual que é o risco do titular? Né? Os tipos de dados coletados, né, que foram coletados, também é muito importante. Tá? A forma da coleta, né, se foi por e-mail, se foi um formulário no site, né, se foi diretamente no sistema interno da empresa, como que foi, né, feito essa coleta. E as medidas para você mitigar esse risco, né? E isso você tem que apresentar para a ANPD se ela solicitar, né? Se ela solicitar para a empresa, então você tem que apresentar esse relatório, né? E é muito importante você descrever muito bem a questão das medidas
que você está utilizando para mitigar esse risco, tá? Outra questão importante, ele é realizado por processo, né? Você não pode fazer por vários processos, você tem que fazer um relatório por processo, né? E, bem, a responsabilidade de realizar esse relatório é do controlador, tá? Por quê? Porque é ele que define a finalidade, né, do negócio, ele que define por que ele está coletando aquele dado e tudo mais. Ele pode até terceirizar, né, esse relatório, mas a responsabilidade, né, pode contratar alguém para fazer esse relatório para ele, né, uma empresa terceira, mas a responsabilidade ainda é do controlador. Assim também como ele pode pedir para um operador realizar, né, para ele um relatório de impacto de dados, porém ele ainda continua sendo responsável. Eu acho importante trazer também como informativo, né, que a ANPD na sua agenda regulatória, ela que ainda vai sair no primeiro semestre, que ela vai trazer também mais informações sobre o relatório de impacto, tá? Eu acho que ela vai trazer mais algumas definições aí para a gente, até para facilitar o nosso entendimento também e a realização desse relatório. Eu acho que ela vai, né, definir melhor isso para a gente, até para a gente apresentar para ela posteriormente esse relatório. Uma questão importante aí para fazer o relatório, que eu acho que quem está em busca aí de conhecimento, né, técnicas para fazer o relatório, é a ISO 27005, né, que trabalha com a questão de gestão de riscos. E basicamente o relatório é para identificar o risco, como eu disse anteriormente. Então, é isso que é o resultado do relatório, é minimizar os riscos de privacidade para a empresa. Valeu, Renan. Muito obrigado pela aula aí. Fran e Igor querem fazer alguns comentários breves. A gente já vai arrumar aqui para o fechamento. Sim. Bom, perfeito aí, o Renan fez a exposição perfeita a respeito do relatório de impacto. É um documento que é uma exigência legal, tá, gente? Igual outros documentos são exigidos aí. Toda a implantação ela deve ser documentada, desde o primeiro relatório, as entrevistas, elas são documentadas. E o relatório, ele é como se fosse a cereja do bolo da LGPD. Por quê? Ela meio que junta todo o relatório que você realizou durante a sua implantação e coloca e destaca, né, e identifica os riscos, igual o próprio Renan disse, mas se identifica principalmente os pontos e as medidas de mitigação desse risco que você vai tomar. E é bom deixar claro, igual o Renan falou, cada processo deve ter um relatório, é que esse relatório é a única forma de você evitar tomar uma punição da própria autoridade de proteção de dados. O que nem eu disse, a autoridade de proteção de dados, a ANPD, ela não quer que você seja, ela quer, obviamente, que você tenha uma proteção maior, mas ela não quer, ela sabe que é impossível ter uma proteção perfeita. Ela só quer saber se você sabe que existe esse problema e se você já tem medidas para cuidar desse problema. Se eu sei que o principal ponto de falha é o funcionário no PDV que recolhe o CPF e cadastra no sistema, ele tem um bloquinho, ele pode anotar esse CPF. Se eu sei que esse ponto existe, uma intervenção humana, e eu destaco essa intervenção humana nos dados, eu tenho que criar medidas para corrigir esse problema. Se eu tenho uma falha sistêmica que pode gerar, e eu identifico ela, qual é a ferramenta que eu estou utilizando para evitar que esse problema se agrave ou que ele cresça mais. Então, o importante é isso. Não quer dizer que você tem que ter a melhor proteção do mundo, porque isso é impossível. A cada dia a tecnologia vai evoluindo e a gente sempre vai descobrir, os hackers, e de maneira geral, quem trabalha com isso vai sempre descobrir uma forma de burlar a regra. Certo? É para isso que é dessa forma que eles trabalham, burlando regras. Mas acima de tudo, você tem que entender que não importa a proteção completa, o que importa é se você tem consciência das suas falhas, certo? É o autoconhecimento empresarial, vamos colocar assim. Obrigado, Igor. Fran, podemos seguir? Você quer fazer algum comentário? Não, pode seguir. Tá, joia. Bom, pessoal, eu vou pedir mais uns minutinhos aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, só para a gente encerrar. E aí, já aproveitando, né, essas boas práticas aí
né, do Renan, que o Igor acabou de reforçar. Eu queria começar contigo, Fran, que você deixasse aqui as boas práticas que você, né, acompanhando todos os processos de implantação, de adaptação das lojas Edmil à LGPD, lembrando que as lojas Edmil é uma empresa do ramo de varejo, mas que tem outros núcleos, né, e atua em mais de 60, da última vez eu lembro, era mais de 60 cidades, hoje deve ter passado de 70, não sei. A gente está com 71 lojas, Olha 70 só. cidades. Então, assim, Mas o né, o grupo que tem você tem aprendido também aí? agronegócio, né? Tem a parte de crédito, então realmente é mais abrangente, tem a indústria de colchão, de estofado. E aí, quando a gente, nesse levantamento que a gente fez, que a gente tem esse relatório aí de impacto também, que é bem grandinho, ela verificou todos os negócios do grupo, então realmente é bastante complexo. Se a gente for falar entendi muito bem o que você quer dizer com melhores práticas, ou boas práticas aí, né? Mas, assim, eu vejo que uma forma estruturada de fazer essa adequação é muito importante, porque faz com que a gente consiga enxergar, apesar da abrangência, o todo. Então, nesse relatório mesmo, que é o final desse assessment que a gente fez para a adequação da lei, ele passa por todas as áreas. Então, todas as áreas a gente tem mapeado qual o impacto, ou o que deve ser feito para a adequação à lei. Então, quando a gente fala assim de boas práticas ou de melhores práticas, eu vejo, para mim, é assim, eu traduzo isso em trabalhar estruturadamente. Então, vamos montar um projeto estruturado, vamos fazer as coisas, porque muitas vezes, o que acontece no dia a dia das empresas, né, pela minha experiência? Muitas vezes a gente, pensando que a gente vai ganhar tempo com as coisas, a gente não faz as coisas estruturadamente. O famoso PDCA acaba não sendo um PDCA, né? A gente não planeja direito, a gente já quer ir fazendo de uma vez, implementando. Aí, quando você viu, você deixou um monte de coisa para trás. Então, isso é uma coisa muito boa, né, de Edmil, a diretoria, ela apoia, meu diretor, né, que é o Rafael, ele apoia muito essa questão da gente planejar muito e a gente gastar mais tempo com planejamento do que com a execução em si, porque a gente sabe que a gente vai ter mais assertividade. Então, se a gente for falar de boas práticas, eu falo mais agora do projeto de implantação mesmo, para as empresas que ainda não fizeram isso. Estrutura, planeja, eu acho que é a melhor forma da gente ter assertividade naquilo que a gente tem que fazer, porque abrangente e é muito abrangente. Então, são detalhes que pegam da segurança de informação que antes a gente não tinha, talvez, que fazer, porque era algo que era tipo um detalhe, que agora não é mais detalhe. A gente precisa estar atento a tudo para não acontecer de ter algum vazamento que vai impactar no teu negócio. Show de bola, Fran, Mas é eu isso mesmo, né? respondi. É isso mesmo, né? São dicas, né? Aprendizados que você tem dessa implantação para compartilhar com os colegas. Renan, o que você pode compartilhar com a gente aí desse processo todo aí dentro do Sicoob Credivar, né? E acredito também que você deve, querendo ou não, ficar sabendo também de coisas que até a própria rede Sicoob, né? Você pode trazer algumas coisas legais para a gente. Bem, eu vejo que o que a Fran disse realmente tem muito sentido, é muito importante, né? A questão do PDCA realmente, né? Não sair só fazendo, né? Planejar o que você vai realizar na empresa, principalmente dentro da LGPD, você também deve utilizar o PDCA, utilizar a ITIL, né? Então, assim, não é só a gente tem alguns termos, né? Que são específicos da LGPD, alguns pontos, né, algumas atividades, ações que devem ser feitas que são específicas para a LGPD, mas a gente não deixa de utilizar, né, o que a gente já vem fazendo, né, em outras, na parte de TI realmente, que é o PDCA, né, que é um pouco de ITIL também, né, então, assim, eu acho que um ponto importantíssimo, né, como eu comecei falando, eu acho que é o fator, né, que realmente atinge aí as empresas, é a cultura da LGPD. Eu acho que, né, tem que ter uma cultura realmente dentro da empresa para eles realmente terem um senso, né, ter essa visão, né, do tratamento do dado, né, eles, como a Fran disse, eles participaram, todos participaram,
né, também aqui, todos os setores preencheram a planilha, tiveram a visão de daqueles questionamentos, assim como você também falou, né? Você teve que preencher lá, quais dados eu coleto, quais dados eu armazeno, quais dados eu compartilho, quais dados eu tenho que arquivar, quais dados eu destruo. Então, tem que saber, né, que tem que ter políticas, né? É importantíssimo também implementar políticas na empresa, política de segurança da informação, né? Regras, entendeu? Certo? É nesse sentido que a gente tem que trabalhar, né? Para minimizar ao máximo o risco, né? Trabalhar com as ISOs, né? Para as empresas que já fazem isso, ISO de segurança da informação, 27000. A gente tem também a ISO de privacidade, que é a 27701, certo? Então, eu acho que o principal, essas são várias, na verdade, não tem assim um item só, né? São várias ações que a gente deve fazer, né? Gerenciamento, controle de processo. Então, assim, realmente são várias ações que a gente tem que tomar aí, né? Até para a TI e também, principalmente agora, para a LGPD, né? Show de bola, Igor. Muito obrigado. Desculpa, eu estou trocando os nomes toda hora. Renan, muito obrigado, Renan. Igor, para a gente fechar, por favor, faça um comentário aí de boas práticas, apesar que você já deu várias boas práticas ao longo. Pontua um ponto final para a gente aí, né, Claro. para poder complementar. Claro. Pessoal, eu enxergo a LGPD como uma mudança de hábito e principalmente uma obrigação de uma implantação de governança dentro das empresas. As empresas no Brasil, elas, principalmente aqui no interior, a gente tem um problema sério com algumas empresas de metodologias muito familiares, certo? É uma metodologia muito próxima, um aspecto de confiança muito grande, isso vai mudar gradualmente. Vai mudar por obrigação. É igual a gente teve aí na área contábil com as mudanças contábeis e as necessidades previdenciárias que foram surgindo e exigindo que nós nos adaptemos. E vai acontecer a mesma coisa. As boas práticas, principalmente voltadas à LGPD, elas devem ser implantadas de forma gradual e principalmente, eu vi até um comentário de uma pessoa a respeito de como os diretores estão lidando com isso. Bom, o entendimento dos diretores quanto ao TI, quanto à necessidade da implantação, quanto à necessidade de uma política de segurança, ela surgiu em decorrência de um fator principal, o bolso. Ela está surgindo em decorrência das multas. E não é bondade, é necessidade. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Se a gente pudesse, a gente não se adaptava à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente precisa, não é uma opção. Certo? E dentro da agenda que o Renan próprio mesmo estabeleceu, a agenda está sendo cumprida, está sendo cobrada, certo? A cada passo que vem acontecendo, nós estamos enxergando a LGPD cada vez mais próxima e cada vez mais próxima de multar diversas organizações. Eu não quero ser multado e nem quero que meus clientes sejam também. Por isso a gente está tomando todas as medidas possíveis. Infelizmente, o tempo que a gente tem aqui não dá para a gente explorar minuciosamente tudo que a LGPD tem. E que, eu vou te pedir a liberdade de ver se você consegue a liberdade de enviar um e-book que eu elaborei com 11 passos, assim, passos teóricos, tá, gente? Não práticos, infelizmente, porque não ia caber num e-book de 14 páginas, mas é um e-book a respeito de LGPD que eu e minha equipe fizemos aqui, com alguns conceitos simples que nós dissemos aqui, esclarecimento a respeito dos dados pessoais, esclarecimento a respeito das pessoas, quem são as partes envolvidas dentro dessa relação toda. É só um compilado do que a internet já nos dispõe, que a própria Associação Nacional de Proteção de Dados já nos disponibiliza. Então, se eu puder, eu vou compartilhar aqui o documento aqui com vocês, aqui no próprio Igor, chat. se você quiser, pode me enviar e eu mando como pós-evento para todo mundo e mando no grupo do WhatsApp também.
tá? Combinadíssimo, combinadíssimo. Aí acho Porque que ali fica mais ele prático para todos. já tem uma exposição ali geral, um panorama geral do que eu enxergo, né, dos pontos principais da LGPD, mas, acima de tudo, a atenção redobrada nesse caso, gente, não é brincadeira, a gente já está sofrendo as consequências disso, e eu quero que o Sul de Minas esteja assim, preparado para receber todas as imposições que tanto o Ministério Público quanto a NPD tem. Mas muito obrigado por disponibilizar esse espaço para a gente falar a respeito disso aqui, esse tema tão importante. Obrigado a todos também. Valeu, Igor. Bom, para fechar, eu quero colocar duas perguntas, né? Uma eu passei para o Igor, agora eu vou passar uma para o Renan e uma para a Fran. Bom, vou passar para o Igor, para o Renan, né? Renan, como que você... a pergunta do Bill, né? Eu lembro que você comentou que vocês criaram um comitê no Sicoob Credivar, e eu acho que essa pergunta vai fazer bastante sentido para você, né? Como que como que a gente percebe, né, a questão dos gerentes de TI estão se adaptando, buscando saber sobre a LGPD, mas aí o Bill perguntou, né? Ele vê que o time de TI já entendeu a responsabilidade, mas e a alta gerência, né? Como que está? E aí eu acho que você pode comentar, e a Fran também, de como que a alta gerência do Sicoob Credivar e da Edmil enxergaram isso, né? Se realmente como um problema que tem que ser resolvido ou entenderam como, né, de outra forma, como o Igor falou, né? Porque o problema é porque traz prejuízo. Bem, o Kelvin, eu acho que aqui foi muito bacana, o próprio diretor, né, o Ricardo, trouxe o assunto para a gente aí, se eu não me engano, ele trouxe em 2019 até um advogado também lá de Belo Horizonte, que é o nosso consultor aqui hoje atualmente, né, que trabalha na parte de LGPD, então ele fez uma Eu acho que eu explanação. estava nessa palestra, Renan. Foi uma palestra no auditório. Eu acho que foi Isso, esse no mesmo auditório, presidente na exatamente. época. Isso, então foi como se diz, né? Ele que realmente partiu dele, né? Chamar esse advogado para explanar um pouco para a gente sobre a LGPD, ainda estava bem no início, né? No caso, ela tinha sido aprovada, né? Mas ainda não tinha entrado em vigor, né? A lei ainda. Porém, ele tomou essa iniciativa, então ele já tinha visto a importância dessa lei, né? Para a gente, né? E para o Brasil como um todo. E nesse intuito, né, a gente, né, criou esse comitê o ano passado, então eu acho que foi muito bacana, eles já tinham ciência disso, né, foi bem tranquilo, né, a gente chamou os responsáveis por cada área, explicou também para quem ainda não tinha conhecimento e também não tinha participado daquele evento, né, sobre o que era a LGPD, sobre a importância da LGPD para a cooperativa. Então, eu acho que a aceitação aqui foi bem tranquila, né? Vamos dizer assim, bem receptiva, né? Então, eu não sei assim como está realmente nas outras empresas, né? Mas eu acho que para a gente, para a Credivar, né? Para a nossa central em Belo Horizonte, Crediminhas, e a nossa central em Brasília, que é o Sicoob, né? Que eles também trazem várias atualizações, algumas políticas vêm até deles para a gente, né? Eles também vêm com instruções, inclusive esse mês eu estou fazendo alguns treinamentos com eles referente à LGPD. Então, eu acho que realmente a gente consegue ver o grau de importância, né, da lei para todo o Brasil e como todos estão, assim, principalmente da área de TI e da área jurídica, estão focados na lei e trazendo sempre mais informações e se dedicando cada vez mais. Renan, muito obrigado. Fran, fica à vontade. Bom, na Edmil também, um dos nossos valores é a transparência. Então, a gente se preocupa muito com essa questão, até por conta de a gente ter muito cliente, né? Então, o meu chefe também, meu diretor, ele também participou, me chamou para essa palestra, acho que é a mesma que a gente está falando ali na Sul, não foi? Foi Foi, sim, né? acho que foi no auditório da Então, Minasul. a gente começou lá, a gente começou a falar disso durante o período da gente avaliar quem seria a nossa consultoria também, a diretoria participou, né, ativamente, assim,
A gente decidiu em conjunto com a área jurídica, TI, e o meu diretor. Então, assim, é uma preocupação da empresa, claro, é uma obrigação? É, mas, ao mesmo tempo, a gente também procurou trazer o que é bom disso para nós, e a gente tem muita coisa que a gente precisava fazer enquanto controles, né, que a gente teria que implementar, e isso foi uma coisa boa. Então, acabou que, assim, é uma obrigação? Mas já que é uma obrigação, então vamos fazer isso ser uma coisa, né, que a gente realmente quer, porque aí fica diferente, né? Quando a gente faz algo só porque é obrigação, não vai ficar tão bom quando a gente entender que aquilo ali é uma obrigação, mas, ao mesmo tempo, vai trazer muitos benefícios. Então, a gente foi por esse lado, e, assim, a gente não implementou ainda 100%, então ainda tem muita coisa para fazer. O que a gente fez no princípio foi mesmo esse assessment que eu já falei, e também alguns treinamentos já com toda a parte, o pessoal de gestão, né, os funcionários, assim, da empresa, que precisam entender a importância desse projeto para a gente poder executar agora várias coisas que a gente ainda tem para executar. Mas, assim, foi muito tranquilo, e eu acho que é entender isso, né, é importante para a gente. É uma obrigação? Mas então essa obrigação vai virar agora uma coisa que a gente vai trazer muitos benefícios, e aí a gente consegue, vamos dizer, fazer com mais vontade, né, aquilo que às vezes, porque implantar controle não é fácil, quem já implantou sabe que é uma luta. Então, falando da cultura lá no começo, não é fácil, então é isso aí. Show de bola, Fran, muito obrigado. Que bom, né, que os dois exemplos aqui aderiram bem, né, de forma bastante intuitiva. Bom, e aí tem a pergunta do professor Hélio aqui, que é uma pergunta bastante interessante. Ele comenta: existe alguma iniciativa para... E aí eu pergunto para todos, se vocês têm essa informação, senão fica como dever de casa para a gente trocar figurinha depois no nosso grupo, que é se existe alguma iniciativa para consolidar as leis de proteção no nível da América Latina. E aí, né, a gente pode lembrar do bloco, né, econômico Mercosul. Em relação a países como a Chile, Argentina e Colômbia, a legislação brasileira é mais dura ou mais branda? E aí eu lembro da fala do Renan lá no começo, né, falando de que países da Ásia, alguns países ali da Europa e da África também eram mais robustos, né, mais duros do que a nossa. E aí, o que você sabe aí da questão Mercosul também? Você tem algo para trazer para a gente? Então, acho que é isso mesmo. Acho que, assim, na minha visão, acho que é meio complicado isso, porque cada país aí tem uma classificação perante a lei de proteção de dados. Né? A Argentina, por exemplo, ela está na nossa frente, ela tem uma lei robusta, né? A gente tem uma lei moderada. Eu não sei se vai, talvez, de acordo com o que a gente for implementando, estruturando, a ANPD foi estruturando aqui no Brasil, se a gente vai subir nesse ranking aí, né? Nessa classificação. Porém, assim, a Argentina está na nossa frente, a gente está igual o México e o Chile. Né? O México e o Chile a gente é moderado. A Venezuela, ela está numa, se não me engano, é limitada, né? E países da África também, e países da África nem têm leis referentes à proteção de dados. Então, cada país aí tem uma classificação. Devido a isso, eu acho assim, um pouco difícil de ter essa iniciativa aí para consolidar tudo, para todos os países daqui da América Latina em apenas uma lei. Eu acredito ser um pouco mais complicado. Realmente, realmente. E um ponto interessante é a respeito da comunicação internacional dos dados, né? Muitas empresas fazem transferência internacional de dados e a LGPD ela estabelece nos artigos, acho que o artigo 34, a respeito dessa transação internacional. E ela já colocou na própria agenda que no segundo semestre ela já vai tomar iniciativas para verificar quais os países que vão haver essa transação, que tem mais afinidade com a legislação brasileira e, principalmente, até o possível estabelecimento de cláusulas contratuais padrão envolvendo esses países, esses órgãos internacionais, porque realmente é um ponto importante a ser citado. E eu só vou fazer um parênteses aqui, Kelvin, que o Hélio mandou mensagem para mim assim hoje, falou assim, que dia que o negócio é hoje? Não, estou entrando. Vou fazer uma pergunta bem difícil para vocês, viu? E manda um abraço para o Renan para mim. Ele falou desse jeito, hein? Mandou um abraço para você e falou que ia fazer uma pergunta bem difícil para encurralar a gente. Eu acho que a pergunta foi essa.
Mas eu estou te respondendo, Hélio, é o seguinte, já tem no cronograma, segundo semestre, estabelecer as cláusulas padrão e principalmente os países em que a LGPD vai se conectar em questão de padrão de legislação. Se é um padrão moderado, se é um padrão mais exigente, ela vai estabelecer nessa resolução que ela vai, ou essa alteração da legislação que ela vai lançar no segundo semestre, tá bom? Show de bola, Igor. Obrigado. Professor Hélio, sempre assim, né? Esses doutores da vida aí, né? Entram aí para causar mesmo. Obrigado, viu, professor, por participar com a gente e interagir aí. Muito bom. Pessoal, a gente caminha para o fim. Vou compartilhar agora no chat a avaliação do encontro para que vocês possam responder para a gente, por favor. É muito importante ter um feedback de vocês, tá? A gente peço desculpas por a gente ter se estendido, né? Acabamos aí pegando, já são mais 20 minutos, né? Quase 25 excedentes, mas eu acho que foram produtivos e por isso foram necessários. E aí agora eu queria passar a palavra um por um para que façam um agradecimento e coloque também os seus contatos, né? Fale onde o pessoal pode, caso queira falar com vocês, se vocês estiverem abertos a contato, né? Onde o pessoal pode falar também. Então, Fran, fica à vontade para começar. Bom, primeiro te agradecer pelo convite, né? Agradecer aí o Renan e o Igor também. A gente sempre aprende muito assim quando troca experiências, né? O pessoal também que participou. Eu acho que todo mundo aqui está no grupo do G2TI, então meu contato está lá, o WhatsApp, se alguém quiser conversar alguma coisa, trocar alguma ideia aí, estou à disposição. É isso. Obrigada. Igor. Pessoal, obrigado mais uma vez aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutir a respeito desse tema que eu adoro e vivo ele todo dia. É muito legal. Espero mais uma vez, outro dia, poder bater um papo mais longo com vocês. Se quiser me chamar, eu mandei ali no chat no meu Instagram. Eu publico alguns conteúdos a respeito de LGPD também. E lá vocês conseguem meu contato, meu WhatsApp. Fica à vontade aí para perguntar qualquer coisa que tiver dúvida. Tenho bastante material também, se precisar que envie, eu envio também material de instrução para vocês. A gente não tem esse negócio de não poder mandar, não, a gente manda o que precisar aí para vocês darem o start aí nessa proteção de vocês, tá bom? Obrigado, Kelvin, obrigado ao pessoal da Educação Corporativa como um todo, obrigado a Francislene, obrigado, Renan, foi um prazer estar com vocês e absorver um pouco da experiência de vocês também. Valeu, viu? Renan. Bem, queria agradecer também o convite, Kelvin, né? Agradecer ao Grupo Unis, né? Fiquei muito satisfeito. Mandar um abraço aí para o Igor também, mandar um abraço para o professor Hélio, né? Muito tempo que eu não vejo ele. Muito obrigado, professor. E um abraço para a Fran também, né? Foi para você, para todos aí que puderam participar nesse evento. Foi muito bom trocar experiências, né? Ver como que a Edmil está tratando, né, a LGPD, como que o Igor também está tratando isso como advogado em outras empresas. Acho muito bacana isso, né? E é isso que vai fazer, é isso que faz o crescimento, né? Realmente, né, do conhecimento e também da LGPD. Então, sempre disseminando, né, essas informações e o que a gente tem para acrescentar, né? Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, eu queria agradecer profundamente cada um de vocês, Francislene, o Igor e o Renan, todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo por disponibilizarem, né? Eu sei que é um tempinho bacana para um assunto que vira um curso de pós, né? De 360 horas, dá para criar uma pós-graduação sobre LGPD. Então, assim, a ideia é que a gente volte a discutir isso, havendo alguma mudança drástica, algum item, né, algo que nos provoque, fiquem à vontade para sugerir no nosso grupo do G2TI, tá? Porque a ideia aqui é isso, é promover esse encontro, esse debate, esse aprendizado conjunto, né? É assim que a gente cresce, né? Trocando experiências, olhando o erro do outro, o acerto, para a gente poder errar o mínimo possível, né? E acertar, né, o quanto antes, porque é assim que, né, estamos todos aqui ligados à inovação e a gente sabe que a gente tem que errar para acertar e então vamos errar logo, errar rápido, né, e para
para a gente poder fazer coisas novas aí, trazer resultados. Eu queria pedir agora, antes da gente desligar, da gente encerrar, para que todos que estão conectados, que puderem ligar suas câmeras, para a gente poder fazer uma foto aqui com os participantes. Agora é a hora do... Aí, a galera que está toda aí, ó. Bacana. Boa tarde, Francisco, Guilherme, Pedro Júnior, Bill, Douglas, o Juninho, como Educação Corporativa, Cristiane, o Hélio. Mais alguém? Rafael, Maurício. Boa. Será que teremos mais alguém? O Hélio já colocou lançou até um disco voador ali no fundo, ó. Ronaldo, Vander, Rita, sejam todos bem-vindos agora pessoalmente, né? Olho no olho, que isso é muito bom para a gente. Será que mais alguém? Acho que não, né? O Noyali também tá ligando ali. Beleza, Thalita. Vamos lá, deixar só a Thalita entrar, a gente já tira a foto. Vamos lá, pessoal, todo mundo sorrindo aí, olhem para a câmera, né? Sorriam. Beleza, mais uma. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Desejo a todos vocês um bom fim de semana, nessa semana com 2 sábados, né? 2 domingos, e que a gente possa se encontrar em breve. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, coloque na avaliação, né, de feedback. E eu vou mandar, eu já recebi do Igor o e-book, vou compartilhar no grupo para todos. E só tenho a agradecer mesmo. Foi muito bacana aqui, aprendi muito com todos. E já estou provocado aqui, já abri até umas abas no navegador para depois ler alguns conteúdos, né, sair daqui bem provocado. Então, Igor, Fran, Renan, brigadão, estou à disposição para o que vocês precisarem também, tá? Somos aí parceiros para outras ações quando vocês precisarem. Obrigada. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado, abraço a todos. Valeu. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Até mais.